Eu queria fazer um registro da fala que fez aqui o deputado Arthur Maia. Embora discordando em parte do que aqui defendeu o deputado Arthur Maia, reconheço que ele entrou no mérito da matéria e fez uma defesa consistente, como convém a uma comissão de Constituição e Justiça debater as questões com profundidade, porque são matérias relevantes para o Estado brasileiro e para a democracia brasileira. As matérias são várias PECs e vários projetos de lei, todos tratando de assuntos parecidos. E é impossível falar de uma matéria sem falar da outra, inclusive sem entrar no debate da anistia. Me perdoem os que aqui falaram, mas há um debate muito precário sobre a anistia política. Anistia é uma bandeira muito séria e que precisa ser encarada com muita responsabilidade. O Brasil é um país que já estabeleceu várias anistias, não é só a de 79, várias. Mas as anistias, como elas surgem? Elas surgem como uma maneira de pacificar a nação, de pacificar o país, para que o país dê um passo adiante, deixando algumas questões no passado. É assim que surgem os processos de anistia. Eles são negociados pela sociedade e pelo seu instrumento de decisão, que é o Congresso Nacional. Como foi a anistia de 79? Exatamente assim. As forças democráticas que estavam nas ruas acabaram participando de um entendimento com os golpistas de plantão da época e o Brasil concedeu a anistia de 79, ainda hoje questionada em vários fóruns internacionais, porque não resgatou todas as investigações que eram necessárias do período anterior, como a série de desaparecidos políticos que existem até hoje. Mas a anistia foi aprovada pelo Congresso Nacional. Na sequência, o que veio? Eleições para governadores em 82. Eleições para prefeito de capitais e cidades consideradas áreas de segurança nacional em 85. Eleições de novo para governadores em 86. E a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que fez essa Constituição. E em 89 a eleição direta para presidente da República. Ou seja, houve uma pacificação do país e uma série de conquistas democráticas na sequência. Então o processo de anistia pressupõe uma pacificação do país, uma pacificação da nação. O processo de anistia não é a vitória de um grupo sobre outro, porque isso não é pacificação de nada. É necessário compreender os condicionantes históricos para um processo de anistia. Ela não surge ao acaso e não é apenas uma bandeira de agitação para alguém falar para a sua própria bolha. Isso é desconhecer o processo histórico não apenas do Brasil, mas de outras partes do mundo. Qual é a nossa realidade? O Brasil é um país que está construindo a sua democracia. Desde a proclamação da República, nós vivemos mais tempo como ditadura do que como democracia. Porque há não só no Brasil, mas na América Latina, um viés autoritário das Forças Armadas, que foi, não foi, colocam a mão no poder, afastam o poder civil, legitimamente eleita, dão o que se chama um golpe militar. Foi isso que aconteceu em 1964 no Brasil e em vários países da América Latina. O que é que aconteceu no 8 de janeiro? Senhoras deputadas, senhores deputados, é falso ficar debatendo se aquela invasão era golpe ou não era golpe. Era parte do golpe, é evidente. O que aconteceu? Um presidente autoritário venceu a eleição em um processo onde o próprio Supremo Tribunal Federal tomou várias decisões erradas, ao arrepio da Constituição.
e tirou a candidatura do Lula da disputa presidencial. Todos sabemos disso. Os senhores sabem, eu sei, a sociedade brasileira sabe. Tanto que depois o Supremo refez a sua própria posição. Isso mostra que o Supremo pode errar sim, e pode ser criticado sim. O que não pode é se negar o papel do Supremo Tribunal Federal. Porque se a democracia fica sem um instrumento, sem um poder que aprecia a constitucionalidade, onde nós vamos parar? Quem vai resolver? Onde as decisões serão tomadas? Essas são as questões que nós precisamos debater. Eu não estou entre os que acham que o Supremo acerta sempre. Eu acho que ele também erra, e citei aqui um caso em que ele errou. O Bolsonaro venceu a eleição. Não fez um bom governo, pelo contrário. Ao final, entregou o governo a quê? Aos vales. Era vale carroça, vale táxi, vale Uber, vale caminhoneiro, tudo valia para ganhar a eleição. Com todos esses vales, ele perdeu. E depois de perder, não queria entregar a presidência. Ele pretendia o golpe. Não sou eu que estou dizendo, todos viram. E o que é que acontecia ali? Quem estava em disputa eram as Forças Armadas. Porque para dar o golpe, o Bolsonaro precisava das Forças Armadas. E ele não estava conseguindo convencer o comando das Forças Armadas. E o que ele fez? Pressão sobre as Forças Armadas. Era isso que os grupos faziam nas portas dos quartéis. Intimidando, pressionando. Tentando criar um mundo paralelo de que a sociedade queria o golpe. Para quê? Para as Forças Armadas interromperem o processo democrático brasileiro e dar um golpe de Estado. O que faziam aquelas pessoas? Uns botavam bomba em caminhões no aeroporto, outros incendiavam carros e ônibus em Brasília, e outros, em dias diferentes, invadiram o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Para quê? Para fortalecer o discurso junto às Forças Armadas de que o Brasil vivia numa desordem, que não havia governo, que tinha que ter a intervenção, que tinha que ter o golpe. Então aquela depredação era, sim, parte do golpe. Cabe o debate. Todos sabiam o que estavam fazendo ali? Certamente não. Mas os comandantes sabiam. E o comandante maior nem no Brasil estava. Ele estava no exterior, esperando ser convocado pelos golpistas para continuar na presidência para a qual ele havia sido derrotada. O que faz aqueles que lutaram pela democracia? Porque é fácil defender a democracia na democracia. Difícil é defender a democracia na ditadura. Eu hoje fico olhando aí quanta gente fala em defesa da democracia. Na hora que foi preciso defendê-la, passaram para o lado da ditadura. Escreviam em favor da ditadura. Apoiavam os órgãos de repressão. Nós sabemos quem luta pela democracia. Não é a democracia de conveniência, quando é a seu favor. Não, é a democracia verdadeira, nesses limites que nós conhecemos. Então o que é que acontece? Aqueles que perderam a eleição, que não conseguiram dar o golpe, ficam tentando esvaziar as instituições que tomam as decisões no Brasil. E aí é um erro grave, porque é um erro contra a democracia, não é um erro contra um grupo político. No Brasil, não há mais o crime político. Os crimes políticos eram definidos na Lei de Segurança Nacional, criada por governos autoritários para proteger os governos. O que nós fizemos aqui em 20 ou em 21, não me recordo direito. Nós revogamos a Lei de Segurança Nacional e criamos um capítulo no Código Penal chamado Defesa do Estado Democrático de Direito. Então esses atos do dia 8 de janeiro não estão enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Eles estão enquadrados no Código Penal. E não há dúvida que é crime. Alguém pode debater, e cabe o debate, se é terrorismo ou não. Esse debate cabe.
Compreendo que cabe o debate, mas não há dúvida que é crime. É crime contra o patrimônio público, é crime contra a ordem democrática. O que dizem as senhoras e os senhores no plenário? Não tem uma semana que vocês não cheguem no plenário com um projeto aumentando as penas do Brasil. Mas essas penas já são muito grandes. Você ainda quer aumentar? Quer aumentar. Porque a pena maior inibe o crime. A impunidade estimula o crime. E agora, num país que a gente precisa consolidar a democracia, vocês trazem a impunidade para ser votada? É a impunidade que vocês querem? E o que vai acontecer na sequência, se as pessoas sabem que invadiu o Congresso, invadiu o Palácio, acabar com o Supremo, e se tivesse alguém lá, se não fosse um domingo, o que teria acontecido? Então querem premiá-los com a impunidade. Bom, mas as penas são exageradas. É um debate? É um debate. Eu sou a favor de que os que organizaram, os que patrocinaram, os que financiaram, sejam punidos exemplarmente. E é necessário que se analise cada caso para ver a gravidade do crime que foi cometido. Eu sou a favor dessas ponderações. Não tenho nada contra isso. Mas é evidente que é preciso energia para defender a democracia e o Estado democrático de direito. Você não garante isso, não assegura isso com covardia, com medo e sem aplicar aquilo que a lei estabelece. É evidente, a democracia não é o império da desordem, não é o império da bagunça. Democracia não é isso, e nós não defendemos isso. Eu, quantas manifestações participei aqui nessa esplanada? Quantas? Quantas manifestações participei Brasil afora? Quantas greves participei? Eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes. Eu participei ativamente da campanha das diretas já. Eu participei da eleição de Tancredo para a presidência da República com Sarney vice. Eu participei de uma série de lutas aqui no Brasil. Sou testemunha disso. Vivi isso. Quantas vezes nós depredamos o Supremo Tribunal Federal? Nunca. Quantas vezes invadimos o Palácio do Planalto? Nunca. Quantas vezes tentamos destruir o Congresso Nacional? Nunca. Então não confundam liberdade de opinião e liberdade de manifestação com preparativos para golpe. Porque aquilo era preparativo para golpe, era uma pressão sobre as Forças Armadas para fortalecer o discurso do Bolsonaro. E o que é que o Bolsonaro dizia? Presidente, o que é que vai acontecer? Está na mão das Forças Armadas. Era assim que ele respondia. Passou um mês em depressão e quando falou, falava essas coisas. E está nas mãos das Forças Armadas. O que está na mão das Forças Armadas? Porque dentro das Forças Armadas, e hoje a gente sabe melhor, várias pessoas resistiam ao golpe. E essas opiniões acabaram prevalecendo. Então aqueles atos eram sim atos golpistas, preparadores do ato golpista, para pressionar as Forças Armadas brasileiras. Tanto que boa parte desse conjunto estava nas portas dos quartéis. Para quê? Para pressionar os militares. Para quê? Para eles atenderem o chamamento do golpista maior, que era o Bolsonaro, que não queria sair da presidência da República. Esses fatos não podem ser desconhecidos. Não é por quem é de esquerda, é por quem defende a democracia. São setores de defender suas opiniões, mas que também querem a democracia. Então esse erro nós não podemos cometer. Não é uma defesa das teses da esquerda, é uma defesa da democracia brasileira. Não defendam a democracia de conveniência, defendam a democracia, porque mais adiante você vai sentir falta da democracia se ela não estiver presente na sociedade brasileira. Nós precisamos consolidá-la. E precisamos, presidente, debater as questões no mérito, no conteúdo, e não com fake news. Muito obrigado, presidente.